Essa semana, então, nós completamos 3 meses morando aqui em Portugal e eu quero contar tudo para vocês que mudou durante esse tempo. Então, quais foram as novas conquistas, as novas dificuldades, o que melhorou por aqui e o que ainda continua sendo um desafio. Se você está planejando vir para Portugal, então esse vídeo pode te ajudar aí a ter uma ideia do que acontece, né, em 3 meses, depois que passa aquela fase da chegada aqui em Portugal. Então, esse é o terceiro vídeo dessa série, né? Eu já fiz o vídeo de 1 mês, 2 meses, agora eu tô fazendo de 3 meses. E pretendo fazer todos os meses, contando um pouquinho da nossa evolução, o que tá tendo por aqui, o que a gente mudou, né, durante esse tempo. Então, eu sempre trago alguns pontos, eu vou trazer esses mesmos pontos aqui nesse vídeo. E o primeiro deles é relacionado à expectativa versus realidade. Então, com relação a isso, assim, o que eu posso trazer pra vocês, que eu acho que já comentei nos outros vídeos, de expectativa versus realidade, que talvez não tenha batido, assim, não tenha correspondido, foi a questão dos custos de mercado, que a gente está gastando mais do que eu esperava, do que eu tinha planejado. Isso continua assim, mesmo sendo o terceiro mês, a gente ainda está gastando uma quantidade significativa, assim, mais alta do que eu tinha planejado. Tem um vídeo falando um pouquinho sobre os nossos custos do primeiro mês, vou deixar aqui no card para você assistir. Meio que se mantém esses custos, tá? No terceiro mês não teve muita coisa que mudou. Claro que a gente investiu em mais coisas, vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo sobre isso, mas os custos fixos eles se mantiveram ali os mesmos do primeiro mês, praticamente. Teve a questão da expectativa de estar em um país novo, né? De poder passear, conhecer os lugares, e é coisa que a gente ainda não tá fazendo, nem no terceiro mês, pra ser bem sincera, mas isso envolve a nossa realidade, né? A gente tá numa fase em que eu tô grávida, tô prestes a dar à luz, já estamos bem próximos do nascimento do nosso bebê, e a gente tem que preparar várias coisas, né? Inclusive a nossa casa, pra receber ele. A gente pegou essa casa aqui, esse apartamento, sem nenhuma mobília, então a gente tá tendo que comprar várias coisas e investir em várias coisas, né? Também tem um vídeo no canal mostrando um tour no nosso apartamento, também vou deixar aqui se você tiver interesse de assistir. Então, por a gente tá vivendo essa fase, a gente acaba priorizando outras coisas, né? Então, realmente, a questão de passear, comer coisas diferentes de Portugal, conhecer os lugares, a história de Portugal, tá ficando pra depois. Acho que foram essas duas coisas que bateram mais, assim, e não foram tão de encontro com a nossa expectativa, pelo menos da minha parte, né? Que é a questão de alguns custos e a questão de passear, viajar, né, conhecer outros lugares novos. A gente ainda não tá conseguindo fazer, mas isso é uma questão de prioridades e da nossa realidade aqui no momento. A gente tá focando bastante nos nossos trabalhos e em montar a nossa casa também. Tem um outro tópico aqui que é com custos de vida e finanças, né, que eu imaginava que mais pra frente, né, que mais pra frente vai estabilizando algumas coisas, só que a gente ainda não está nessa fase. Então, por ser o terceiro mês, né, ter passado o terceiro mês, a gente ainda tá investindo em coisas caras, assim, pra casa, né? Então a gente tem que deixar algumas coisas de lado, priorizar, né, essa parte da casa e menos lazer pra gente poder montar a nossa casa. Mas aos pouquinhos, ela tá ficando com carinha de casa e aí eu acredito que a gente consiga, sim, gastar com outras coisas. Então a verdade é que em 3 meses a gente não conseguiu entrar ainda no ritmo de uma vida normal, né? No ritmo, por exemplo, que a gente tinha na nossa casa já no Brasil, onde a gente já tinha tudo, já tinha montado a casa. Então era só uma questão de gastos mensais, passeios, enfim, não tinha que montar, né, gastar esse dinheiro investindo com a casa. Aqui já é diferente. Então a gente ainda no terceiro mês está investindo e comprando coisas para casa, e eu acho que vai ficar aí pelo menos mais 1 mês comprando algumas coisas, 1 ou 2, tá? Porque a gente vai ter que priorizar algumas coisas. A gente teve que comprar bastante coisa pro bebê também e, enfim, nossa sala ainda a gente não montou, não temos sofá, TV. Então isso vai ficar para depois, porque a gente tá priorizando o nosso quarto. Inclusive eu vou fazer um vídeo em breve para vocês mostrando a atualização aqui do quarto, porque é o primeiro cômodo que a gente vai arrumar, tanto para nós quanto para receber o nosso bebê. Depois, o outro ponto que eu tenho aqui é sobre a saúde e a gestação. Então, eu sempre tô trazendo para vocês esse acompanhamento, como é que tá sendo aqui em Portugal. Não tenho nada do que reclamar, tá? Tô sendo acompanhada de uma forma que eu acho que tá sendo bem próxima, assim, por vários profissionais. É claro que as consultas eu gostaria que fossem com uma maior frequência, né? Principalmente agora no final da gestação, mas é o sistema deles e é isso, eu tô aqui, eu tenho que seguir o sistema. Então, eu tenho que esperar, né? Agora eu vou ter uma próxima consulta em breve, acredito que seja uma das últimas já da gestação. Mas assim, gente, não tenho do que reclamar, tive um super acompanhamento, foi rápido, tive médico de família rápido, passei por consultas com médico de família, obstetra, endócrino, nutricionista, então eu fui super bem assistida aqui em Portugal. E assim, tudo isso é no sistema gratuito e até onde eu sei, por eu estar grávida, eu tenho todas
essas regalias, né, ou esse acesso gratuito a tudo isso na saúde. Já vi alguns comentários de algumas pessoas aqui em vídeos, não sei se é verdade, porque ainda não vivi isso, tô falando aqui da minha realidade. Então, pra mim, tudo foi gratuito até esse momento. Tem gente que fala que existem algumas consultas que são pagas, pra quem não é grávida, pra quem não está grávida, mas no meu caso, tudo foi gratuito na saúde e os medicamentos sempre com desconto, alguns deles gratuitos também. Até com relação ao tempo de espera para as consultas, nas últimas, assim, foi muito rápido, não senti que demorou. Eu vejo bastante gente reclamar que demora, né, para ser atendido aqui, mas nas minhas últimas consultas, assim, elas foram super rápidas. Assim, tempo de espera, claro, não foi no horário, eu tive que aguardar um pouquinho, mas super tranquilo, nada exagerado, nada super demorado, não. Depois, com relação à adaptação à cidade e rotina, né? Então, a gente já vivia no Brasil num lugar tranquilo, né, que era interior, e aqui segue mais ou menos a mesma vibe. Então, é uma cidade tranquila também, uma rotina bem tranquila. A gente tem saído pra cidade vizinha quando a gente quer passear, né, ir no shopping, em loja, essas coisas. Mercados, a gente tem tudo aqui próximo, então a gente não tem problema com isso. E a gente tem também tentado inserir na nossa rotina, aos domingos, por exemplo, ir sempre num café novo, né, experimentar uma comida diferente. Então, aos poucos a gente vai criando esses rituais, né, coisa que a gente não estava fazendo nos primeiros meses, mas que agora a gente tá conseguindo aos poucos também se encaixar aí e conhecer esses lugares diferentes para comer aqui na cidade. Por enquanto a gente tem Tondela, não tem muitas opções, são poucas, né? Mas a gente tá explorando essas opções daqui e quem sabe em breve a gente já começa a ir pra cidade vizinha também aos domingos para tomar um café da manhã gostoso, um brunch e conhecer um novo lugar aí para comer. A rotina com o carro melhorou muito, né? Então no primeiro mês a gente ficou alguns dias sem carro, mas logo a gente já investiu no carro e assim, com o carro aqui a gente consegue fazer tudo em questão de 5 minutos. Acho que o lugar mais distante é 8 minutos de carro em Tondela. Então o carro facilitou muito a nossa rotina e a gente tem acesso a todos os lugares. E a gente precisa ir assim para as nossas necessidades por aqui. Eu deixei um tópico aqui que é lugares que já exploraram, né? E o que estão gostando mais. Então o que a gente fez de diferente nesse terceiro mês? A gente foi numa praia fluvial. Então aqui em Portugal tem bastante dessas praias fluviais, né? Que são os rios. E foi bem legal. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês verem. Tem sempre uma estrutura, né? A gente foi durante a semana, porque a gente aproveita que a gente tem essa possibilidade e prefere ir quando não está tão cheio assim. Então a gente foi durante a semana, não sei se era uma segunda ou uma terça, e a gente conseguiu conhecer o lugar, passamos a tarde lá e voltamos e era bem pertinho, acho que era 15 minutos aqui da minha casa. Então foi legal, foi um passeio, você tem que preparar, né? Levar as coisas, mas foi um passeio super gostoso assim e bem próximo. Como eu já disse, estamos explorando os cafés também, então acho que de novo assim nesse mês foi isso. Foi ir na praia fluvial e explorar alguns cafés e alguns lugares novos lá de Viseu também. Mas a gente ainda não foi viajar para uma cidade assim próxima. Sobre a rotina de trabalho remoto, a gente continua na mesma intensidade, então estamos 4 horas na frente do Brasil, isso é bom, né? A gente consegue durante a manhã assim dar mais uma focada nas coisas que a gente tem para fazer daqui mesmo, ou cuidar da casa, fazer atividade física, enfim, dar uma relaxada, tomar um café com calma. Mas aí na parte da tarde a gente já começa os trabalhos e estamos aí online trabalhando praticamente todos os dias, sem folga, né? Quando você tem um negócio que é seu e você trabalha remoto em casa ainda, é bem difícil a gente tirar folga. Então também isso é uma coisa que a gente vem lutando pra inserir na nossa rotina. Eu tenho certeza que com o bebê a gente vai ter que mudar algumas coisas, né? Teremos aí outras prioridades e aí eu tenho certeza que o trabalho, espero que o trabalho fique com uma carga menor também pra gente, pra que a gente consiga aproveitar essa nova fase. Bom, vou fazer uma pausa nesse conteúdo aqui pra lembrar vocês da promoção que tá rolando pros meus seguidores, pros meus inscritos lá na Rock Academy. Então, se você está planejando vir para Portugal ou para qualquer outro país da Europa, você já deveria saber da importância de você falar inglês. E essa é uma oportunidade para que você comece o quanto antes a estudar o idioma e para que você já chegue aqui com melhores oportunidades de trabalho. Então, se você quiser estudar inglês, você tem uma oportunidade por apenas R$ 59,00 por mês. Você e mais uma pessoa, então 2 pessoas, conseguem fazer um curso de inglês aonde vocês quiserem, na velocidade de vocês, com aulas de conversação, tá bom? Então essa é a oferta da Rock Academy. Porém, se você é meu inscrito e se você entrar no meu grupo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você vai participar de uma promoção onde você vai poder adicionar mais uma pessoa. Então serão 3 acessos por R$ 59,00 por mês,
ou adicionar o curso de espanhol na sua grade de estudos. Então não perca essa oportunidade, aproveite entrando no grupo aqui no link da descrição. Com relação à vida social e emocional, não fizemos amigos ainda, porque a gente não sai de casa, tá? Então vai ser bem difícil a gente fazer amigos dessa forma, a gente realmente precisa participar de alguma atividade aqui na cidade para que a gente possa conhecer pessoas, tá? Então eu tenho ido à missa, então é um lugar que eu vou, faz parte de um ritual, mas não é um lugar para você fazer amizade, né? Então você vai só pra missa e vai embora, fica mais difícil. Mas assim, depois, aos poucos, não tô com pressa também, acho que a gente vai começar a participar de algumas atividades na cidade e aí sim conhecer algumas pessoas por aqui. Com questão a solidão, né, longe da família, já isso daí tá sendo sanada um pouco, porque minha mãe tá aqui, né, ela veio pra cá pra passar essa reta final de gestação comigo, pra ajudar a gente, então já deu pra matar a saudade aí dela, ela tá ficando aqui em casa, vai ficar aqui uns 3 meses, né, que é o tempo que pode ficar, então isso tá sendo bem legal também, tá sendo bom poder compartilhar algumas coisas com ela aqui, queria poder passear mais, queria poder levar ela pra vários lugares, mas eu já tô numa fase da gestação que eu tô ficando bem cansada, inclusive aqui gravando esse vídeo eu faço várias pausas que depois eu edito, porque eu fico bem cansada também pra falar, e como tá no verão aqui, tem feito calor, né, bastante, e aí eu tenho um pouco de receio, dependendo dos lugares que a gente vai, ser muito calor, eu ficar muito cansada, eu não ter lugar pra descansar. Então tem sempre que pensar nisso. Não consegui, eu tinha vários planos pra ela, tá? Quando ela viesse, pra levar ela pra vários lugares. Mas a gente acabou não indo. Por duas questões. Essa questão da gestação, né? Por eu estar nessa fase final. E eu realmente tá ficando bastante cansada. E pela questão financeira também. Não vou ser hipócrita aqui, porque a gente tá tendo que focar o nosso dinheiro em outras coisas. E querendo ou não, uma viagem, um passeio, a gente vai gastar o dinheiro, né? Mas são escolhas que precisam ser feitas. Ela já veio nessa intenção mais de me ajudar mesmo, né? Nem tanto de passear por Portugal, porque ela sabia que não ia dar pra gente ficar passeando tanto assim. Mas vamos ver aí, vamos ver. Não garanto nada. Já tinha vários planos que foram por água abaixo, que não deu certo pra levar ela pra passear. Mas vamos ver os próximos dias se a gente consegue fazer alguma coisa diferente. E aqui tem um ponto também, como está sendo viver a gestação num ambiente novo. Tá tudo bem, assim, tá sendo tranquilo. Acho que tá sendo igual, como se fosse no Brasil. E tá tudo bem, eu tô bem tranquila com relação a isso. Tá tudo caminhando muito bem com relação a esse assunto. Conquistas e aprendizados, então, grandes vitórias, né? O que a gente conquistou aí nesse terceiro mês que a gente não tinha antes. A casa já organizada, a gente tá organizando aos poucos, então a gente já comprou bastante coisa, por isso eu quero trazer um vídeo de atualização, que eu não cheguei a mostrar aqui no canal, mas a gente já comprou a máquina lave-seca, a gente comprou as mesas de escritório pra gente trabalhar, a gente comprou aspirador que a gente não tinha, espelho pro banheiro, aí coisinhas do bebê, carrinho, berço, cômoda, uma cadeira de balanço pra mim, que é pra amamentação. Então a gente investiu nessas coisas e aos poucos a casa tá ficando com cara de casa, sabe? Com relação à documentação, as coisas estão andando pro Vinícius, né? Então em breve a gente terá novidades, mas as coisas estão caminhando bem e, enfim, carro comprado e as consultas médicas também funcionando. A gente entrou na rotina disso. Então acho que essas foram as grandes conquistas, assim, coisas que estão muito bem, assim, certas já e alinhadas no terceiro mês. E acho que é isso, gente. Se vocês tiverem algum ponto que vocês querem saber, que eu esqueci de trazer aqui, mas dos pontos que eu falei nos outros vídeos, acho que foram esses mesmo. É só trazendo uma atualização pra vocês. Não teve uma grande mudança por aqui, né? A nossa rotina, a gente continua fazendo o mesmo trabalho. Estamos aí na reta final da gestação, então preparando a casa. Então não teve muitas novidades com relação a isso. E assim, lembrar vocês que é um recomeço, né? Num país novo, então tem que ter paciência. São 3 meses, às vezes parece muito, mas se você for ver bem, é pouco tempo ainda, né? A gente já conquistou bastante coisa. Eu fico bem feliz de olhar assim e ver tudo que a gente já tá conseguindo montar na nossa casa, então isso é bom. E aí vem a questão de trabalhar a nossa paciência mesmo, né? Pra aguardar aí os próximos capítulos, as próximas conquistas e de fazer as outras coisas que eu realmente tava com expectativa e não consegui fazer ainda. Mas eu sei que é tudo uma questão de tempo, de fases e aos poucos as coisas vão se ajeitando. Então se você tem uma dúvida específica de alguma coisa assim relacionada a Portugal, documentação, não sei, alguma dúvida que eu não falei, que você gostaria de saber assim, para esses primeiros 3 meses, ou que você gostaria de ter resolvido quando você vier para cá nos 3 meses, deixa aí nos comentários que eu respondo. Já te convido também para me acompanhar lá no Instagram, @JessAlvesOficial, lá eu compartilho diariamente a minha vida aqui em Portugal. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa atualização. A gente se vê por aí nos próximos. Um beijo, tchau!